Hoje em dia, quando a gente olha para a China, vemos o futuro em tempo real. Cidades que parecem ter saído direto do cyberpunk, robôs se integrando com sucesso na sociedade e uma supremacia tecnológica indiscutível. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um titã da inovação. Mas o curioso é que no ano 2013, muito antes desse auge todo, um homem já tinha visto isso chegando. Guillermo del Toro teve a visão e entendeu que se o mundo tivesse que criar monstros mecânicos para se defender, a China construiria uma obra de arte da engenharia. Dessa visão nasceu uma lenda, Crimson Typhoon, e é por causa dele que a gente se reuniu nesse vídeo. Estamos falando, claro, do Crimson Typhoon, uma besta projetada para ser o equilíbrio perfeito entre força física, energia e velocidade. Um dos poucos Jaegers tão únicos quanto a conexão entre seus pilotos e que era a promessa de algo espetacular. Mas infelizmente, o Crimson Typhoon também carrega um título que ninguém quer ter. Ele é o estandarte absoluto do desperdício na franquia de Pacific Rim. Para nós que somos fãs, esse Jaeger é uma ferida aberta. É a prova viva de um universo rico e complexo que foi triturado em menos de 1 minuto de tela. Um design perfeito descartado como se fosse sucata espacial. Mas isso acaba hoje, porque se o filme não teve tempo para contar a história dele, a gente conta aqui. Neste vídeo não vamos só analisar as especificações, vamos descobrir o milagre biológico que permitia que ele funcionasse, a colaboração internacional secreta que o construiu e a história trágica do porquê, quando chegou a batalha final em Hong Kong, seus pilotos já estavam lutando com o coração partido. Então, sem enrolação, bora lá! Para entender por que o Crimson Typhoon é uma obra-prima, primeiro a gente tem que entender a regra de ouro do universo Pacific Rim, o número 2. A tecnologia do drift ou conexão neural foi projetada para imitar o cérebro humano, hemisfério direito, hemisfério esquerdo. 2 pilotos que se tornam um só. Tentar conectar 3 mentes ao mesmo tempo não é só desnecessário, segundo os cientistas da PPDC, era teoricamente impossível. O ruído neural seria tão alto que mataria os pilotos ou fritaria os circuitos da máquina. Mas toda regra tem exceção, e a exceção da China tinha nome e sobrenome, os irmãos Wei Tang. O que acontecia com eles não era ciência, era um milagre biológico. Por serem trigêmeos idênticos, a compatibilidade neural deles não era alta, era absoluta. Não eram 3 pessoas tentando entrar num acordo. Eram, na prática, uma única consciência dividida em 3 corpos. Aqui é onde a história fica interessante. A maioria dos países construía um Jaeger e depois desesperadamente procurava por 2 pilotos que fossem compatíveis para pilotar. A China fez o contrário. A China percebeu que tinha em suas fileiras uma raridade genética irrepetível. Eles tinham o software humano mais avançado do planeta. Então, decidiram gastar uma fortuna incalculável para construir um hardware que estivesse à altura. O Crimson Typhoon não tem 3 braços porque fica bonito. Ele tem 3 braços porque só os Wei Tang conseguiam lidar com essa complexidade. É um terno feito sob medida. Um Jaeger que, literalmente, não poderia ser pilotado por mais ninguém no mundo. E isso fazia dele a arma mais exclusiva e perigosa do arsenal humano. Com o milagre biológico dos trigêmeos garantido, a China tinha o coração da máquina, mas faltava o corpo. Eles não podiam fazer sozinhos, precisavam de tecnologia que ainda não possuíam. Então chamaram as grandes potências para conversar. A proposta era clara: ajudem a gente a construir o recipiente para esses pilotos. A Austrália, a pioneira, nem atendeu o chamado. Eles estavam obcecados demais construindo sua própria joia, o Striker Eureka. Mas 2 gigantes responderam. Primeiro, o Japão. Eles entregaram seus segredos mais preciosos sobre velocidade e aerodinâmica. Mas não foi um simples copiar e colar. Os engenheiros chineses pegaram essa tecnologia, destilaram ela até a essência mais pura e adaptaram o design das pernas do Tacit Ronin. O resultado foi um Jaeger que não andava, mas deslizava com uma agilidade impossível para o tamanho dele. Mas a colaboração mais interessante e a mais frustrante para nós fãs foi a dos Estados Unidos. Aqui é onde o filme escondeu a verdade da gente. Na tela, só vimos o Crimson Typhoon girando aquelas serras, mas as plantas originais e as artes conceituais contam uma história muito diferente. Reparem no design assimétrico dele. Por que aquele braço esquerdo é tão monstruosamente robusto?
Por que tem aquela proteção enorme no ombro, muito maior que a direita? Não é estética, é funcionalidade pura. Os Estados Unidos deram uma tecnologia de energia experimental. Aquele ombro inchado escondia um segundo reator nuclear independente, um reator dedicado exclusivamente para alimentar um super canhão de plasma escondido no braço esquerdo. Estamos falando de uma arma que, segundo os conceitos, era 2 ou 3 vezes mais potente que a do Gypsy Danger. Um tiro concentrado capaz de atravessar um kaiju de lado a lado. A China construiu um sniper nuclear, mas o filme decidiu mostrar pra gente só um liquidificador gigante. Com o tempo, a fama do Crimson Typhoon explodiu. As vitórias eram impecáveis e o estilo de combate um espetáculo. O mundo pedia por ele, e a China, num gesto de confiança e cooperação global, aceitou emprestar sua joia para missões críticas em outras costas do Pacífico. Parecia que estava tudo indo bem, até que aconteceu o desastre. Durante uma dessas missões no exterior, os sensores detectaram uma assinatura Kaiju saindo da fenda com um único objetivo: China. O Crimson Typhoon recebeu a ordem de retorno imediato. Os trigêmeos empurraram os motores ao limite, cruzando o oceano numa corrida desesperada contra o tempo. Mas a física foi cruel. Quando finalmente visualizaram a costa chinesa, o Kaiju já tinha tocado o solo. A regra de ouro dos Jaegers é parar o monstro no mar, na milha do milagre, mas naquele dia a linha se rompeu. O Crimson teve que entrar em combate, não no oceano, mas no meio de uma metrópole densamente povoada. A briga foi brutal. O Crimson despedaçou o Kaiju e, tecnicamente, eles ganharam. O monstro caiu morto, mas o custo foi insuportável. Milhões de vidas se perderam no fogo cruzado. Prédios inteiros desabaram com gente dentro. Foi uma vitória militar, mas uma catástrofe humanitária. Ganharam a briga, mas falharam na sua única missão real: proteger o seu povo. A reação da China foi imediata e dura. O governo emitiu um decreto inquebrável. O Crimson Typhoon jamais voltaria a sair das águas territoriais chinesas. Isso explica um detalhe enorme do filme que muita gente deixa passar. Porque o último Shadow Dome, a última base da resistência, fica em Hong Kong. Não foi coincidência. A PPDC teve que mover as operações para o Crimson Typhoon, porque sabiam que precisavam do poder dele desesperadamente, e sabiam que a China não ia deixar o guardião deles se mover nenhum centímetro. Se queriam o Crimson Typhoon na luta final, a luta tinha que ir até ele. E assim chegamos à conclusão, ao verdadeiro motivo da queda do Crimson Typhoon. Para entender isso, tem que lembrar de uma máxima militar. Na guerra, não ganha o mais forte, ganha quem tem a melhor informação. E aqui é onde a humanidade já tinha perdido desde o começo. A gente lutava às cegas. Para PPDC, os Kaijus eram bestas simples, sem raciocínio, monstros que saíam de um buraco para quebrar coisas aleatoriamente. Não podíamos nos comunicar com eles, não entendíamos eles. Simplesmente matávamos e esperávamos o próximo. Mas o inimigo sabia tudo sobre nós. Graças à mente de Colmeia e às memórias dos caídos, os precursores conheciam nossa tecnologia, nossas bases e nossas fraquezas. Eles fizeram a gente acreditar que eram animais burros para a gente ficar confiante, até decidirem dar o golpe definitivo. O ataque em Hong Kong não foi uma briga selvagem, foi uma operação de forças especiais. Eles enviaram 2 assassinos projetados sob medida para desmantelar as nossas melhores unidades. Olha a especialização. Para o Cherno Alpha, uma fortaleza física inamovível, enviaram o Otashi com o ácido corrosivo feito para dissolver aquela blindagem específica. Para o Cherno Alpha, a máquina digital mais avançada da história, enviaram o Leatherback com um pulso eletromagnético orgânico, a única coisa capaz de desligar ele. E para o Crimson Typhoon, o inimigo sabia que não podia superá-lo na velocidade, sabia que o Crimson Typhoon era intocável no combate corpo a corpo. Entenderam que a verdadeira ameaça não era o robô, eram os pilotos. A conexão única dos trigêmeos Wei Teng era o que fazia ele letal. Por isso, o Otashi veio equipado com uma ferramenta de nesogero, uma cauda com uma garra hidráulica na ponta. Aquela cauda não era para bater, era para arrancar. O Otashi não atacou aleatoriamente.
Ele esperou o momento, suportou os golpes e lançou um ataque de sniper direto na cabeça. A garra triturou o Compod e matou os pilotos instantaneamente. Essa foi a única maneira que encontraram para parar o Crimson: assassinar os humanos que davam vida a ele. A queda do Crimson Typhoon ensina a lição mais dura dessa franquia. A gente não perdeu aquela batalha por falta de força. Perdemos porque subestimamos um inimigo que nos estudou, nos analisou e criou a contra-estratégia perfeita para nos extinguir. É uma ironia cruel, quase poética, que o Jaeger mais avançado da China tenha sido a vítima principal de uma lição que um general chinês escreveu há mais de 2.500 anos. Eu tô falando, claro, de Sun Tzu e sua obra A Arte da Guerra. Tem uma frase nesse livro que define tudo o que a gente acabou de ver. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. O Crimson Typhoon era a encarnação da primeira parte. A gente se conhecia, sabíamos que éramos fortes, rápidos e tecnologicamente superiores. Mas falhamos feio na segunda parte. Não conhecíamos o inimigo. Subestimamos os kaijus. Tratamos eles como animais, quando na verdade os precursores estavam aplicando os ensinamentos de Sun Tzu melhor que a gente. Eles nos estudaram, acharam nossas fraquezas e bateram onde a gente não podia se defender. Crimson Typhoon não é um monumento à fraqueza, é um lembrete trágico da arrogância humana. Não importa quão forte seja sua armadura, nem quantos braços você tenha, nem quão avançado seja o seu reator. Na guerra, a força bruta é inútil se o seu inimigo está jogando xadrez enquanto você está brincando de lutinha. Talvez, se a gente tivesse ouvido a sabedoria dos antigos antes de construir os gigantes do futuro, a história dos irmãos Wei Tang teria um final muito diferente. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Lembre sempre que se quiser continuar recebendo conteúdo único e interessante, é só se inscrever. Eu sou o Cyber e essa é Cyberzone, então até um próximo vídeo.